Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhes faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que me obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com essa primeira leitura da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, com o salmo de hoje, que é o Salmo 39, e também com o Evangelho de São Lucas, esse capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Hoje, a igreja nos convida a renovarmos a nossa fé na presença de Jesus na Eucaristia, a renovar o nosso desejo pela participação no sacrifício da Santa Missa. Por isso que o Salmo hoje, o refrão do Salmo diz: irmãos, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Essa morte do Senhor, ela é anunciada dentro do sacrifício da missa. É aqui que é anúncio, que acontece o anúncio. A missa é o anúncio da paixão, da morte de Jesus, é a renovação. Na missa isso acontece. Na missa Deus dá a vida por nós. E Ele não somente dá a vida, como Ele também se torna alimento para nós, na nossa caminhada. Por isso que Paulo, ele está dizendo hoje, na leitura da carta aos Coríntios, que naquela noite, na noite da quinta-feira, que ele foi entregue, aonde Jesus ali celebra a primeira missa, aí Paulo vai relembrando o que aconteceu. Porque ali em Corinto, eles não estavam dando o valor devido à missa. A missa estava virando um lugar de brincadeira. Aí Paulo agora ele faz uma revisão. Olha, meus irmãos, naquela noite em que ele foi entregue, ele pegou o pão, tomou o pão em suas mãos, aí ele deu graças, partiu o pão
E ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. E depois ele, prosseguindo, diz que essa morte do Senhor, ela deve ser proclamada até que ele venha. Até que Jesus venha para buscar os seus eleitos, a missa não pode acabar e não vai acabar, jamais. Como eu já falei aqui para vocês, de segundo a segundo, de minuto a minuto, uma missa é celebrada em qualquer parte do mundo. Nesse momento que essa missa está sendo celebrada, em algum lugar do mundo tem uma que está acabando, tem outra que está iniciando, e assim por diante. Ela não para. O sacrifício do Senhor é contínuo, é um só, é único, é contínuo, até que Ele volte. E graças a Deus, meus irmãos, nós católicos entendemos isso. É a única religião no mundo aonde, depois que o sacerdote professa, fala, que na verdade é o próprio Cristo que está falando: isto é meu corpo, isto é meu sangue. O pão e o vinho se transformam no corpo dele, na carne dele e no sangue dele. É a única igreja que faz isso. É a única religião que faz isso. Nas outras tem até a palavra de Deus, mas não tem a presença de Jesus na Eucaristia. Jesus não é alimento eucarístico. Eles não recebem a carne e o sangue de Jesus. Eles até fazem como uma simbologia, os nossos irmãos que abandonaram a igreja católica. Fazem como um símbolo. Não, não é símbolo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Essa é a grande verdade. Aqui está a diferença da Igreja Católica para qualquer religião do mundo. Aqui está a essência da Igreja Católica. Tire a missa e acabou a igreja. Aqui está a essência. E Ele se dá a nós como alimento. Ele se dá na cruz, morrendo, e nos dá a sua carne como alimento para nós, e o seu sangue como a bebida. É isso que vai acontecer daqui a pouco, quando a missa que está acontecendo, o seu sacrifício, der continuidade. Agora nós paramos um pouco para ouvir. Nós estamos nos alimentando da palavra dele. Eu estou alimentando vocês com a palavra dele. Eu estou alimentando vocês para que vocês fiquem com muita fome de Deus, para depois você se alimentar dele. Esses são os dois alimentos, a palavra e o seu corpo, dado a nós, para nós caminharmos nessa vida para irmos ao céu. Quem não se alimenta da Eucaristia dificilmente entrará no céu. Aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não terá a vida eterna. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue viverá eternamente. Eu permanecerei nele e ele permanecerá em mim. E terá a vida eterna. Não são palavras do Padre José Augusto. É palavra de Jesus. Aí vejam, no Evangelho, né? Aquele oficial romano muito bom, ele era um pagão, mas ele amava o judaísmo, mandou até fazer uma sinagoga, para que o povo pudesse ir lá para ouvir a palavra. Ele estava colocando a cabeça dele à forca. Porque um oficial romano pagão, que adorava os deuses pagãos, fazendo isso, aí ele, na humildade dele, sabendo do que Jesus andava fazendo e vendo
O empregado dele, que era empregado para ele, nada. Mas era o amor que ele tinha para aquele empregado, chama Jesus, para Jesus curar. Quando Jesus está indo, ele apenas diz: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Olha bem, só em eu falar isso, nós já estamos tão acostumados que nossa mente, o nosso coração já vai aonde? Na missa. Senhor, daqui a pouco quando eu pegar aquele pão, que já não é mais pão, e aquele vinho, que já não é mais vinho, é a carne de Jesus e é o sangue de Jesus, e eu erguei e disser para vocês: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, está vendo? É automático. Desde a última ceia até agora, ficou automático. Eu fiz silêncio e vocês já responderam logo. Eu não sou digno de que entres. Ele falou na casa dele, mas nós estamos falando na casa do nosso coração. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas se o Senhor disser apenas uma palavra, eu serei salvo. A igreja pega essa palavra e coloca dentro da missa antes de nós recebermos Jesus. Aquele oficial romano, ele se achava indigno de receber Jesus na casa dele. Olha como é que nós recebemos Jesus. Recebemos assim. Porque, olha, venha cá, vamos agora colocar os pontos no i, né? Quem somos nós para receber Deus em nós, né? Pecador do jeito que nós somos. Olha como é que nós somos. Quem somos nós para receber Deus dentro de nós? Eu vou explicar de uma forma diferente para vocês entenderem a situação de humildade daquele oficial e como nós precisamos estar também ao recebermos a Eucaristia, no sacrifício da Santa Missa. No dia 20 de julho de 1980, o Papa São João Paulo II, que ele ainda era o João Paulo II, a igreja, ele não tinha morrido e por isso a igreja não tinha declarado a santidade dele. Ele veio aqui no Brasil e ele foi na favela do Vidigal, lá no Rio de Janeiro. E o Papa, foi feita uma organização para que o Papa pudesse ir numa capela que foi construída lá, provavelmente para o Papa rezar, inaugurar aquela capela e tudo mais. E tinha o líder da comunidade ali, que se chamava Almeida Lima, ele tinha 71 anos. Para ele foi uma grande alegria. Primeiro, ele ir lá para levar o Papa no lugar, naquela capela. Diz que ele sentiu uma alegria muito grande, mas olha só, receber o Papa na favela não é para qualquer um, né? Na hora que eles estavam indo, o Papa quebrou todo o protocolo. Ele entrou na casa de uma mulher que foi a mãe dele, a dona Elvira. Imagine, ele entrando numa favela, numa casa de favela, o Papa, que hoje nós proclamamos como São João Paulo II, entrando na casa daquela mulher. Imagine o Papa entrando na tua casa. Até mesmo aqueles que não têm tanto amor ao Papa, se entrar, o cara fica na minha casa, o senhor? É isso que o homem está dizendo. Na minha casa? Vai na casa de um marajá aí, de gente rica.
Na minha, não. É assim que aquele homem se sentia. Aí, na hora que ele entrou na casa da mãe do tal Almeida Lima, aí o Almeida correu para entrar também, né? Aí os segurança, os guardas começaram a não deixar, ele dizer, deixa eu entrar na casa da minha mãe. Agora o cara se sentiu todo cheio, né? A casa da minha mãe, deixa eu entrar, é a casa da minha mãe. E ele entrou. Agora veja o que aquela mulher falou para o filho. Ela disse assim: meu filho, eu fui premiada. Agora vocês entendem o que é que aquele homem estava falando para Jesus, né? Eu não sou digno para ser premiado, para você entrar na minha casa. A mulher olha agora para o Papa, fala para o filho, filho, eu fui premiada entre todas as casas daquela favela, dentre todas aquelas mansões do Rio de Janeiro que existem. Aquela mansão que você nunca vai entrar. O Papa entra na casa da dona Elvira, gente. A Elvirinha. Que provavelmente muitas pessoas naquela favela não entravam. E nunca entrou naquela casa. Acho que depois da entrada do Papa, né, ali virou um lugar de peregrinação. Mas disse que ela morreu 2 anos depois. E a casa já não existe mais. Aí ela disse assim: que felicidade. Meu filho, eu fui a premiada. Que felicidade. Eu quero que vocês entendam o conteúdo desta frase desta mulher, a essência. Que felicidade, meu filho. Eu fui premiada. Diz que depois o Papa deu 2/3 para ela. Depois que ela morreu, deixou esse legado para os 2 filhos que ela tinha. Meus irmãos, é assim que nós devemos receber Jesus. Eu não sou digno, eu fui premiado. Que felicidade. Santa Elizabeth da Trindade, quando ela recebeu Jesus pela primeira vez na Eucaristia, que felicidade. Ela disse que ela não sabia o que fazer. E isso muitos santos viveram. Se para a dona Elvira receber o Papa na casa dela, foi tudo para ela, meus irmãos, eu estou apresentando vocês no dia de hoje uma pessoa que é muito maior do que o Papa. É aquele que criou o Papa. Aquele que criou o universo. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que criou os animais que você ama tanto. Aquele que te criou. Em todas as missas ele vem. E você que comunga, você é um premiado. Aqui eu estou convidando aqueles que abandonaram a igreja que voltem. Vocês estão deixando de receber o grande prêmio da tua vida por pouca coisa. E aqueles que estão indo para a missa, que até vão, os chamados politicamente corretos, que vão na missa, mas vão com o coração assim, participa da missa de qualquer jeito. E ainda recebe Jesus de qualquer jeito. E vão sentar e senta de qualquer jeito. Meus irmãos, você precisa dizer o que essa mulher disse: meu filho, eu fui premiada. Que felicidade! É assim que nós devemos vir. É assim que nós devemos ir para a missa. Não é de qualquer jeito. Não é qualquer coisa que nós vamos receber. Nós vamos receber Deus.
E você que vive dizendo assim, eu não vou na missa, mas eu rezo em casa, eu tenho fé. Que fé é essa? Mentirosa, mentiroso. Você não entendeu nada. Você está deixando de receber o maior prêmio da tua vida. Que felicidade! Meu filho, eu fui premiada. Agora, aqueles que não podem, regularizem a sua vida, vão regularizar logo. Para enquanto você estiver aqui, você poder receber. E aqueles que estão em pecado mortal, não recebam enquanto não confessar. Sem essa história, viu? Conversinha. Eu fiquei tão entusiasmado. Depois eu me confesso. Não, não. Pecado mortal não se pode receber Jesus. Não pode. Tem que estar em estado de graça. Como eu falei aqui esses dias. Quando uma pessoa em pecado mortal recebe a Eucaristia, a alma dela fica como um chiqueiro. Como é que é o chiqueiro? Imundo, sujo. Quem é que dá para comer em chiqueiro? A alma fica assim. Como é que dá para receber Jesus dessa forma? Imagine você, um padre, celebrando a missa dentro de um chiqueiro. Me desculpe o exemplo que eu estou dando. Aí o padre lá celebrando e dentro do corpo de Jesus, todo mundo lá, lambuzado, tudo sujo, de titica de cachorro, fedido, recebendo a Eucaristia. É assim, uma pessoa em pecado mortal é assim que ela está. Ela não pode receber. Ela precisa se lavar. E a única forma dela se lavar é indo no confessionário para confessar-se. Aí a pessoa fica limpa e ela pode receber de novo. Termino dizendo de novo a frase daquela senhora. Que felicidade, meu filho, eu fui premiada. Que felicidade você que recebe, você foi premiado. E eu vou terminar dizendo bem assim, aos que abandonar a Eucaristia, eu vos digo o seguinte: não sabem o que estão perdendo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.